Bom dia, good morning, bonjour, buenos dias. Estamos começando mais um café da manhã com Débora, essa terça-feira maravilhosa. Glória a Deus, aleluia. O Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos dado vida. E só essas coisas já é motivo de ser grato, de ser grata, de louvar a Deus todos os dias. Às vezes, a nossa vida ela passa por momentos de extrema tristeza e amargura. Mas a gente não pode deixar que esses momentos dominem toda a nossa vida. A gente não pode deixar que esses momentos tomem conta de nós. O que deve prevalecer em nós sempre a presença de Deus, a alegria de Deus, aquilo que o Senhor tem nos dado de bom, né? Quero cantar um louvor que diz assim, diz um pouco sobre isso que eu falei. Quando a videira brotar e no campo o trigo crescer e a fonte das águas correrem nos montes, chegou a restituição. Quando a chuva descer e o deserto florescer, e quando se ouvir então a voz dos que cantam, chegou a restituição. Turururu, os meus celeiros transbordarão da provisão do Senhor. O gafanhoto não mais consumirá do que o Senhor restituiu. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais do que o devorador roubou. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais de restituição. Deus, obrigada. Obrigada por este dia, obrigada por este tempo. Sempre eu te falo isso porque o Senhor tem sido conosco todos os dias, e o Senhor tem cuidado de nós todos os dias. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro e a tua palavra tem se cumprido a cada dia. Eu te louvo e te adoro em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos ler 2 capítulos de Ezequiel. Tô achando que do jeito da minha leitura devagar que eu tô tendo, acho que a gente não vai terminar Ezequiel esse ano, vai ser só no ano que vem. Porque são 50 e poucos capítulos, eu acho. E eu tô lendo 2. Mas vamos que vamos. Capítulo 19 e 20 hoje. Capítulo 19, versículo 7. E conheceu os seus palácios, e destruiu as suas cidades, e assolou-se a terra, e a sua plenitude ao ouvir o seu rugido. Aqui é uma outra parábola, né, que o profeta Ezequiel tá contando. E ele tá falando sobre uma leoa que ela cria, ela tem vários cachorros, e aí de um desses cachorros ela torna ele um leão. Só que aí ele não, tipo assim, não dá muito valor. E aí ela cria um outro leão. E aí esse leão que ela cria é um leão muito forte, muito forte. Isso me remete ao quê? Vamos trazer pra família. A mãe, quando ela tem filhos, ela cria os filhos para eles serem leões, para eles serem fortes, para eles dominarem. É normal isso. Só que a gente precisa aprender o quê? A criar os leões, né? A criar os leões com princípios e com valores. Porque não adianta eu ser um leão forte, tal, poderoso, mas eu não ter caráter, eu não ter nenhum valor, eu não ter nenhum princípio. A gente precisa aprender como mãe, né? Não sou mãe ainda, mas um dia eu vou ser. Como mãe, como eu posso dizer isso? A trabalhar isso neles, entendeu? E como mulher,
também fazer do homem um leão. Eu percebo às vezes que os homens, eles casam e eles acomodam um pouco na situação que eles estão vivendo. E não é assim que tem que ser. Porque a nossa vida é uma luta diária, então a gente tem que batalhar sempre. Eu acho que a gente só vai parar de lutar quando a gente morrer. Porque a gente já vai estar no céu. Antes disso é batalha, é peleja todo dia. Versículo 10 do capítulo 19. Tua mãe era como uma videira na tua quietação, plantada à borda das águas. Ela frutificou e encheu-se de ramos por causa das muitas águas. Então o que ele está dizendo aqui? Que ela deu fruto. A mãe, né? A mulher, ela é assim, ela dá fruto. Houve um tempo em que a mulher, ela só servia para dar filhos. E isso não é ruim, porque a mulher, ela serve para isso. Ela é pronta para gerar. Isso é ótimo. Mas a mulher, ela não tem só essa função. Ela pode exercer muitas outras funções, principalmente dentro da casa, dentro da cidade, dentro de todo lugar. A mulher, ela é isso daqui, ela é como é que é? Frutificou, ela frutifica, porque ela está plantada à borda das águas. Então, eu acredito nisso, nesse espaço que a mulher deve ter. Versículo 13 do capítulo 19. E agora está plantada num deserto, numa terra seca e sedenta. Você vê que ela estava plantada à beira das águas, e aí ela foi pro deserto. E eu queria falar um pouco do deserto. Acho que eu vou até compor um funk da MC Coca. Porque o deserto, quando a gente pensa no deserto, a gente pensa naquele monte de areia, né? E pensa em morte, porque é muito quente, é terrível. Mas foi no deserto que o povo de Israel aprendeu as maiores lições dele. Foi no deserto que eles viveram as maiores manifestações de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado e tem que aproveitar, na verdade, o que Deus tem feito na nossa vida quando nós estamos no deserto. E não só ficar criticando, eu tô no deserto, Será que Deus não quer nos mostrar algo? Será que Deus não tá falando assim, olha isso, eu quero que você veja isso? Capítulo 20, versículo 5. E diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, no dia em que escolhi a Israel, levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito, e levantei a minha mão para eles, dizendo, eu sou o Senhor vosso Deus. Você vê que ele usa aqui a casa de Jacó. Por que ele usa a casa de Jacó? Porque ele já havia feito uma aliança com Abraão, depois ele fez a aliança com Isaac, e aí ele veio para a casa de Jacó. Deus, ele faz aliança com famílias, Deus, ele faz aliança com pessoas que se dispõem a viver uma comunhão com ele, entendeu? Não são pessoas extraordinárias, são pessoas que renunciaram e que disseram, eu vou te servir, entende? É uma escolha. Versículo 7 do capítulo 20. Então lhes disse, cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos, uma aranha, com os ídolos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Tá vendo? Aqui tem um monte de bichinho. O que ele fala aqui? Sobre contaminação, sobre contaminar. Então, tô olhando pra ver se não tem aranha aqui. Então, a gente tem que ver se a gente não tá cedendo às pressões, né? Porque nós vivemos num mundo cercado de ídolos, normal. E aí a gente cede, a gente fala, não, isso eu vou me contaminar, nisso eu não vou me contaminar. Às vezes a gente escolhe pecado, né? Mas Deus, ele quer algo exclusivo de nós, ele quer que a gente sirva a ele de todo o coração. Versículo 10 do capítulo 20 de Ezequiel. E os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto. O
Que proposta maravilhosa de Deus, né? Eu te tiro da terra do Egito, tá, certo, escravidão. Mas aí eu te ponho no deserto pra todo mundo morrer. Onde tem aranha, igual eu vi aqui. Onde tem perigos mortais, onde é muito calor, o pessoal vai morrer. O caminho da bênção geralmente vai passar por uns caminhos que a gente não quer passar. Mas vai ser bom pra gente. A gente vai adquirir experiência e vai ser muito bom porque a gente vai poder ter boas histórias pra contar e falar, eu passei essa experiência com Deus. Versículo 22 do capítulo 20. Mas contive a minha mão e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado aos olhos das nações, à vista das quais os fiz sair. Gente, se tem uma coisa que Deus se preocupa é com o nome dele. Então, por favor, não manche o nome do Senhor. Manche o seu nome, brincadeira. Manche qualquer nome, mas do Senhor não. E a gente tem, quando a gente serve a Cristo, a gente carrega o nome de Cristo em nós. Então, é muito natural e é muito comum que as pessoas esperem muito da gente e que elas esperem, vamos supor, a perfeição da gente. É muito normal isso. É muito normal. Então, quando você servir a Cristo, sirva a Deus de todo o coração. Não queira ser um exemplo, mas queira fazer as coisas da forma correta. Versículo 26. E os contaminei em seus próprios dons, nos quais faziam passar pelo fogo tudo que abre a madre, para os assolar, para que soubessem que eu sou o Senhor. Então aqui a gente fala sobre passar pelo fogo. A gente vai ver mais pra frente que os pais, eles faziam os filhos passar pelo fogo. E hoje em dia os pais ainda fazem os filhos passarem pelo fogo. É normal isso. Por que os pais fazem isso? Porque eles querem o melhor para os filhos deles. Só que ocorre uma coisa. Quando a gente quer uma coisa boa, de verdade, a gente passa pelo fogo para ter ela. Não adianta, não existem atalhos, sabe? É o caminho mais difícil. E se a gente escolher o caminho mais difícil, ele pode parecer doloroso, mas no futuro ele é muito bom. E ele gera bênçãos para nossa vida. Versículo 30. De novo a aranha, mano. Essa aranha tá me perseguindo. Ai, falei que ela tava me perseguindo. Tô sendo atacada. Versículo 30. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: contaminai-vos a vós mesmos, a maneira de vossos pais, e vos prostituís com as suas abominações. Aqui ele fala, sabe, tem uma música da Elis Regina que diz assim, como nossos pais, que ela diz assim: minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Então, as coisas ainda continuam da mesma forma dos nossos pais. Elas vêm numa nova roupagem, sabe? Numa nova embalagem. Mas as lutas, elas continuam iguais. Os desafios, eles são grandes também como eram naquela época. E aqui o Senhor diz que eles estavam se contaminando, o povo de Israel, igual os pais deles estavam se contaminando. Então eles estavam repetindo algo ruim. Versículo 33. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que com mão forte, com braço estendido e com indignação derramada, hei de reinar sobre vós. Mas Deus, ele sempre quer estabelecer o reino dele. Então é uma luta, porque o Satanás não quer, mas Deus quer. E existem aqueles que lutam por Deus e os que lutam por Satanás. Versículo 35 do capítulo 20. E vos levarei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco cara a cara. Então é aí que eu falo do deserto. O deserto é lugar de juízo com Deus cara a cara. E isso é muito bom.
porque a gente conhece mais a Deus no deserto, porque a gente conhece mais a Deus nos tempos das lutas. A gente não conhece tanto a Deus no tempo normal, que nem eu tô aqui, tranquilo. A gente conhece a Deus quando a gente tá em batalha, quando as coisas estão difíceis, a gente vê realmente quem Deus é por nós. Versículo 40 do capítulo 20. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Jeová, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela naquela terra. Ali me deleitarei neles, e ali derramarei as vossas ofertas alçadas, e as primícias das vossas dádivas, com todas as vossas coisas santas. 41. Com cheiro suave me deleitarei em vós, quando eu vos tirar dentre os povos, e vos congregar das terras em que andais espalhados, e serei santificado em vós, ante os olhos das nações. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos fizer voltar à terra de Israel, a terra para a qual levantei a minha mão para a dar a vossos pais. Ó a promessa. Deus, ele é assim. Ele bate um pouquinho, mas ele assopra, sabe? Ele dá uma assoprada, ele é pai. Então ele fala assim, ó, eu vou levar vocês de novo à terra dos vossos pais. E para terminar, versículo 48 do capítulo 20. E verá toda a carne que eu, o Senhor, o acendi, não se apagará. Deus, ele sempre fala muito do fogo, muito do fogo. O fogo, ele é um símbolo dos pentecostais. E Deus vira e mexe, ele nos faz passar pelo fogo. Como os nossos pais muitas vezes fazem a gente passar pelo fogo. Isso faz parte da vida. Mas, sabe o que eu vejo? Todas as vezes que eu passei pelo fogo, Deus estava comigo. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa sozinho. Ele está presente. É interessante que Ezequiel ficou conhecido como aquele que falava parábolas. E às vezes, para nós sermos entendidos, a gente precisa contar umas histórias. É por isso que Deus, ele é muito bom nisso. Ele é muito bom em contar histórias. Por isso que ele deixou a palavra. A palavra é uma história bem grande, pra gente ver a história, um pouco da história dele. Porque ele quer se revelar a nós todos os dias. Tá bom? Que você seja feliz hoje. Que você tenha um dia produtivo, se realize no seu trabalho, seja próspero. Que você estude bastante, tire boas notas, para que você seja a glória da nossa nação no futuro. Viva em amor com a sua família, se divirta com seus amigos, namorado, namorada, noivo, noiva, enfim, seja pleno e completo. Completo. Em tudo que você fizer. Assistam os meus vídeos, se inscrevam no meu canal, curtam, compartilhem, comentem, ativem as notificações. Todo dia tem vídeo novo, ative o sininho. E é isso, gente. Acabou. Hoje eu estourei de novo no tempo, é que eu às vezes começo a falar e me empolgo. Quero dizer o seguinte, o deserto não é tempo de murmuração. A gente conhece o deserto como tempo de murmuração por causa do que a gente vê no povo. Mas para Deus, o deserto é tempo de santificação. Para Deus, o deserto é tempo de cura. Para Deus, o deserto é tempo dele mostrar os milagres que ele pode fazer. Para Deus, o deserto é tempo dele se revelar cara a cara, face a face. Então aproveite o tempo do deserto. A gente tem que aproveitar esse tempo porque Deus fala conosco assim, ó, a olhos nus. Não sei se é essa a palavra, olhos nus. Tá bom? Deus abençoe. Beijo. Que Deus abençoe você. E eu também. Tá bom?